Bom, pessoal, vou contar um pouquinho da minha história, né? Como que eu comecei na ultrassonografia. E para mim foi um pouco complicado, porque na minha universidade, eu formei numa universidade particular em Brasília, tá? Na UPS. E na época que eu estava nessa faculdade, não tinha ultrassom na universidade. Dentro da universidade tinha um rapaz que vinha fazer volante, e duas vezes na semana ele ia lá, fazia os exames que tinha da universidade e ia embora. Então ele não deixava a gente tocar no transdutor, na verdade. A gente não conseguia fazer os exames segurando o equipamento e mostrando assim, o potencial que aquilo dali tinha na nossa mão. E aí eu fui para o meu estágio final, né, da graduação. Então eu fiz o estágio sempre na área de imagem durante a graduação, só que eu fazia na parte do raio-x, tá? Que é uma das minhas grandes paixões, é a radiografia, que eu continuo até hoje, né, trabalhando com radiografia, com teleradiologia. Mas eu comecei exatamente nessa área. Então, eu acompanhava alguns colegas, eu acho que você ficava ali segurando o cachorro, né? E a gente naquela época olhava para a tela da imagem e não entendia nada que estava passando, era tudo uma televisão sem bombril na ponta. Você olhava e falava, o que que é isso que eles estão vendo aí? E aí o tempo foi passando e eu tive a oportunidade, né, de ir para os Estados Unidos fazer o meu estágio final da graduação. Graças a uma palestra que eu assisti durante a graduação. Por isso que eu acho que é muito importante para o pessoal que está na graduação ainda e assistindo essa live. Eu acho que é muito importante que durante esse período vocês peguem contatos, assistam o máximo de palestras possíveis, tenta conversar com os palestrantes, ver de onde que ele mora, como que ele vive, o que que tem lá na cidade dele, porque foi graças a uma palestra de um colombiano que veio assistir que ele foi dar uma palestra em Brasília sobre shunt porto sistêmico, na ultrassonografia, né, de shunt porto sistêmico. E aí eu peguei o contato dele e no final da graduação, assim, isso uns 2 semestres depois dessa palestra, eu mandei uma mensagem para ele. Eu falei, olha, eu lembro que quando você veio aqui no Brasil, você comentou que havia a possibilidade de fazer um estágio com você aí nos Estados Unidos, e eu quero saber como é que funciona isso. E ele falou, Sérgio, tem uma vaga para daqui 2 semanas. Porque uma menina de Porto Alegre que ia vir, cancelou, e aí tem essa vaga, se não for essa vaga, só vai ter para o outro ano. Você não quer ficar com essa vaga? Eu falei na hora, falei, quero, me dá essa vaga aqui. E aí saí correndo, desesperado. Eu estava numa reunião com o meu orientador na época, o Sandro Stefanes, e aí eu desliguei o telefone com ele, já saí correndo do restaurante que a gente estava, já fui atrás de documentação para pegar o visto, para pegar ele me mandou no e-mail, né, todas as documentações. E aí em 2 semanas eu consegui tudo, já estava dentro do avião, em 2 semanas, indo para lá. E aí eu cheguei lá, eu vi um mundo, tipo assim, que era absurdo, né? Dentro da ultrassonografia que eu acompanhava em Brasília, eu nunca imaginava que aquilo ali pudesse realmente dar tanto dinheiro. Porque esse colombiano, ele fez mestrado e doutorado em Jabuticabal, aqui no Brasil, e depois ele foi para os Estados Unidos porque a mulher dele também é veterinária e passou para ser professora de anestesiologia da Virginia Tech, da universidade lá de Blacksburg, na Virgínia. E aí o que aconteceu? Ele falou: Não, Sérgio, vem para cá antes, assim que quando você tiver qualquer horário vago aí, você vai me acompanhar na rotina de ultrassom. Ele fazia cirurgia também, mas ele sempre carregava o ultrassom dentro do carro e ele ia nas clínicas. Olha, o que que tá precisando? Tá precisando de cirurgia ou tá precisando de ultrassom? E ele via e fazia. O que que eu fazia naquela época? Eu só carregava os equipamentos e montava. Carregava, montava, carregava, montava. E aí passou uma semana, 2 semanas, ele começou a deixar, ele falou, ó, Sérgio, vem cá, aproveita que esse cachorrinho aqui tá mais tranquilo, faz esse exame aqui para mim. Deixa eu ver o que que tem. Tá? E aí eu ia acompanhando o dele, e ele, na hora que ele deixava, que dava qualquer oportunidade, eu pegava o transdutor e falava, olha, aqui eu tô vendo o rim. O que eu conseguia ver, na verdade, era identificar os órgãos, mas eu não achava as alterações ainda. Tá? Eu não tinha tanta ciência do que estava passando ali no ultrassom, eu só sabia identificar os órgãos. Mas isso daí já foi me passando uma confiança, porque eu via o quanto que. E eu lembro até hoje, ele falou, Sérgio, hoje a gente vai sair daqui de casa, presta atenção. Ele abria a carteira assim, esvaziava, falava, vamos sair com a carteira vazia, sem um centavo no bolso. E vamos ver o quanto que a gente consegue fazer até as 20 horas da noite de dinheiro. E aí ele ia fazendo ultrassom, ultrassom, ultrassom.
Daqui a pouco, lógico que lá o ultrassom é um pouco mais caro, né? Tudo indoor, você acaba recebendo um pouco mais, mas ali você já dá para ver que tem uma rotina. E é muito engraçado porque eles combinavam assim: olha, eu tô indo para a clínica em tal cidade para fazer um ultrassom. E aí eu perguntava, cara, mas será que vale a pena o que você vai gastar de gasolina, o tempo de ida, o tempo de volta? Ele falou, Sérgio, sempre vale. Eu saio com essa despesa. Aí eu falei, cara, tudo bem, vamos ver o que que acontece, né? E aí chegava lá naquela clínica que estava agendado um exame, aí aparecia outro cachorro do nada, aparecia uma cirurgia, aparecia um monte de pequenas coisas que ele ia fazendo, e no final do dia tinha 2, 3 mil dólares na conta, só de ultrassonografia e algumas pequenas cirurgias, alguns pequenos procedimentos cirúrgicos que ele fazia ambulatorial nessas clínicas volantes. Então eu olhava aquilo ali e falei, meu Deus, isso aqui tem um potencial gigantesco de dar dinheiro, né? Claro que tem as complicações, os casos mais complicados, e é engraçado, porque aqui na rotina, no dia a dia, a gente é obrigado a fazer os laudos e tal. Mas eu via que nos Estados Unidos, ele ia na clínica, ia lá e, tipo assim, respondia a pergunta. O clínico queria saber, olha, por favor, avalie o ultrassom desse paciente aqui para saber se tem, sei lá, piometra. Ele terminava o exame e falava, tem piometra, ponto. Para esses exames que já iam direto para a cirurgia ou que já eram mais práticos, ele não gastava o tempo para fazer os laudos. Eu sei que o ideal é fazer todos os laudos, que são documentos que é obrigatório, mas nessa de não fazer, ele ganhava muito tempo. E aí, lógico, o tempo vai gerando dinheiro com relação àquilo dali, certo? Então, eu vi um potencial gigantesco e falei, cara, vamos aprender um pouquinho mais disso aqui. E aí, quando eu voltei para o Brasil, né, eu formei no meio do ano, formei em julho, e fui para o IVE, Instituto Veterinário de Imagem, lá em São Paulo. E aí fiquei 6 meses fazendo aquele curso intensivo que eles têm de radiodiagnóstico. Terminei esses 6 meses, eu conversei com o que na época era o presidente do Colégio Brasileiro, que era o doutor Salvador, naquela época. Eu falei, doutor Salvador, se o senhor tivesse a cabeça que o senhor tem hoje, mas na minha situação, com o corpo que eu tenho, naquela época, 20 e poucos anos, o que que o senhor faria? E ele parou, ficou me olhando assim, e ele me respondeu, Sérgio, sem dúvida nenhuma, eu continuaria estudando. Eu falei, tá, mas continuar estudando é um negócio muito amplo, eu quero que você afunile o meu objetivo. Ele falou, Sérgio, eu entraria numa residência. Eu falei, tá. E aqui no Brasil, quais são as melhores residências que tem, né, nesse país? E aí ele comentou de 3 oportunidades, na época era a UFPR, a UEL e a UFLA. E eu falei, tá, as três são longe para mim, eu sou de Brasília, então tá tudo distante da minha casa. Mas qual delas ali que é a melhorzinha, assim, que dá para eu focar, que é para eu realmente levar a sério? Ele falou, Sérgio, aí foi me enrolando, contava de um, contava do outro, mas só que no final ele pegou e falou assim, Sérgio, para mim, hoje em dia, o melhor radiologista, né, que em consideração ultrassom, raio-x, tomografia, é o professor Lacreta. Então, onde que você vai achar ele? Na UFLA. Se eu fosse você, eu iria fazer uma residência na UFLA. Presta lá e vê se você passa. Cara, na hora que ele falou aquilo dali, meu olho chega e encheu de lágrimas. Eu falei, cara, é esse covarde que eu preciso procurar. Então, vou atrás do Lacreta. Quem que era? Aí fui encontrar o Lacreta lá no Sindiv. Não, estava no Congresso Internacional de Diagnóstico por Imagem BH. Que aí que eu conheci o Lacreta falou, não, Sérgio, o edital tá aberto, vai lá e presta, vai que você passa, né? Aí eu fui lá, prestei, passei, né? E depois disso, comecei a fazer ultrassonografia volante, inclusive para o professor Lacreta, que a Miriam, que é a esposa do Lacreta, ela já fazia volante aqui em Lavras há muito tempo, e quando ela não podia fazer, não, quando ela não podia atender, ela me chamava. Ela falou, Sérgio, olha, semana eu vou viajar, fica com o meu ultrassom aí, faz o máximo de ultrassom que você conseguir na rotina aí, vai tocando. E eu pegava o ultrassom na mão durante a residência, eu pegava aquele ultrassom na mão e eu saía de clínica em clínica, tocando, rodando. E no final do dia, eu me sentia exatamente como eu via o Miguel fazendo. O Miguel, que é esse colombiano que eu falei nos Estados Unidos, que ele saía rodando as clínicas. E eu falei, cara, hoje eu vou sair aqui com a carteira vazia, sem um centavo no bolso. Vamos ver quanto que eu consigo fazer de dinheiro. E é legal, porque a Miriam, a esposa do Lacreta, ela não aceitava, naquela época não tinha Pix, né? E também não tinha. Ela não aceitava pagamento depois, era sempre em dinheiro e tinha que pagar na hora. Terminou o exame, já recebia o dinheiro.
E tinha dia que eu voltava para a carteira, chega pesada, assim, de tufo de dinheiro. E cara, eu falei, cara, isso daqui é maneiro, isso aqui é legal. Claro que você tem que trabalhar, não é só essa parte boa. Você tem que chegar em casa, às vezes você chega cansado, tem que fazer um tanto de laudo que ficou do dia. Mas é muito interessante essa parte de ultrassonografia volante, quanto que você consegue colocar ali de dinheiro no bolso. A Janaina tá por aí? Tô sim. Professor Lacreto, quiser contar um pouco da sua história com a ultrassonografia, falar também da experiência, né, de exames, fique à vontade. Tá bom. Bom, primeiro, boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou o professor Lacreta, sou médico veterinário, me formei na Universidade de Alfenas, fiz mestrado e doutorado em cirurgia veterinária na Unesp, em Jaboticabal. Atualmente, moro em Portugal, faço meu pós-doutorado aqui em Portugal, na Universidade, do Alto Douro, né? Trás-os-Montes e Alto Douro. Em Vila Real, e sou professor da Universidade Federal de Lavras. Bom, o Sérgio já contextualizou um pouquinho aí, é, da minha história, né? Como professor da Universidade Federal de Lavras, eu fui professor dele, orientador dele na residência, assim também como fui professor da Lili, se assim posso chamar, né? Carinhosamente, a Lili, que foi minha aluna da pós-graduação aí do Semba. É, e aí fui convidado aqui para falar para vocês um pouquinho sobre mercado, ganhar dinheiro e tal. Bom, como professor, eu vou falar para vocês o seguinte: não tem mistério nenhum vocês aprenderem ultrassonografia, é só sentar a bunda na cadeira e estudar. É ponto. Fim. Eu fiz medicina veterinária há 30 anos atrás, eu não tive radiologia, não tive ultrassonografia, não tive tomografia, não tive nada, certo? Minha disciplina de radiologia foi ditada. O professor entrava na sala de aula, pegava aqueles cartõezinhos e ditava o que que era um pneumotórax. Nunca me mostrou uma imagem do pneumotórax. Eu aprendi depois, quando eu virei veterinário. Aliás, eu acho que eu aprendi a ser veterinário depois da faculdade. A faculdade não me ensinou nada. Quem me ensinou a ser veterinário foi a rotina clínica, foi realmente a minha dedicação aos animais, a minha vontade de resolver o problema deles. Porque as pessoas são pessoas, os animais, infelizmente, não falam, não chegam com carteira no bolso, muito menos dinheiro na conta ou cartão de crédito. E foi para eles que eu estudei e é para eles que eu me dedico até hoje. Então, a minha missão única e exclusiva sempre foi resolver o problema deles. Quando alguém chega com um animal, eu particularmente não, apesar do Sérgio achar que eu sou uma pessoa que tenho total capacidade e até mais do que outros de lidar com pessoas. Dentro da veterinária, eu não sou clínico porque eu não gosto de lidar com as pessoas. Eu gosto de lidar com os animais. São para eles que eu estudei. Então, eu acho que o primeiro ponto é isso. Se vocês quiserem ser bem-sucedidos como médicos veterinários, façam aquilo que vocês se propuseram a fazer. Cuidem dos animais. Resolvam o problema deles. Esse é o primeiro ponto, né? Foi para isso que a gente estudou. Se eu realmente quisesse ter estudado para ganhar dinheiro, talvez não tivesse feito veterinária, mas talvez eu não tivesse ganhado dinheiro. É um paradigma aí. Porque vocês sabem que quanto mais a gente corre atrás do dinheiro, mais ele corre da gente. Então, o primeiro ponto é fazer o que a gente gosta e fazer bem feito. Eu nem sabia que eu me tornaria radiologista, não tive oportunidade de aprender nada sobre isso. A minha ideia era trabalhar com bovinos de leite, que era o que eu realmente gostava e estudei muito para isso. O meu estágio supervisionado foi na Bacia Leiteira de Pernambuco, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, no campus de Garanhuns.
que foi super bacana, super legal, aprendi muito, mas infelizmente quando eu voltei, eh, o leite estava muito ruim, muito quebrado, e aí eu tive uma oportunidade por conta de um amigo de voltar a São Paulo, que eu sou paulistano, né, da cidade de São Paulo, voltar a São Paulo e trabalhar com pequenos animais, que não era muito a minha praia, mas enfim, quando a gente sabe a base, a gente consegue desenvolver. E aí eu fui trabalhar com pequenos animais, com cães e gatos e tal. Não me via muito preso dentro de um consultório, mas assim eu desenvolvi minha capacidade e como a gente precisa ganhar dinheiro para sobreviver, né? Então eu precisava ganhar dinheiro e foi isso que eu fiz. E tive a oportunidade, né, nesse meio de caminho, de começar a fazer alguns plantões noturnos. Não pagava muito bem, mas enfim, quando você é sozinho, não tem nenhum sabiá para dar o piste, qualquer dinheiro é bem-vindo. E comecei a fazer esses plantões. Foi quando eu me deparei com raio-x, com ultrassom, e senti a necessidade ali poxa, eu estou num plantão e eu não sei usar essas coisas. E aí? Né, eu poderia estar aqui ajudando os animais, porque foi para isso que eu me propus e eu tenho o equipamento aqui e eu não sei usar. Aí eu fui buscar alguns cursos, fui aprender sobre isso e gostei. Acabei gostando. Tive uma segunda oportunidade, através de uma veterana minha, de me convidar a participar de um grupo que estava montando um centro de diagnóstico na época, em Ribeirão Preto. E como ela sabia que eu tinha feito curso de raio-x e de ultrassom, então ela falou: pô, você não quer vir trabalhar com a gente? Eu falei: pô, mas será que eu sou um radiologista? Eu acho que eu sou um clínico que sei trabalhar com raio-x e ultrassom. Na verdade, eu me tornei um clínico de pequenos animais e naquele momento eu sabia trabalhar com raio-x e ultrassom, mas não me considerava um radiologista, mas naquela época também não tinham muitos, né? E nessa história toda eu tive pessoas que eu conheci no meio do caminho, da minha faculdade, porque eu também fiz alguns estágios em clínica de pequenos e tal, e conheci pessoas chaves, né, na área de imagem, como o professor Benedito e o próprio Dr. Salvador, que o Sérgio acabou de comentar. E conversando com eles e tal, não, pô, a gente dá uma ajuda e tal, e coisa, e fui. Bom. Frigir os ovos, hoje eu estou aqui, sou especialista em diagnóstico por imagem, estou como presidente do Colégio Brasileiro, só faço isso hoje na minha vida, só trabalho com diagnóstico por imagem, é o que me mantém, é o que me deu tudo que eu tenho, né? Hoje eu posso estar aqui desfrutando disso, né? Das oportunidades que eu tive, que eu aproveitei muito bem, do dinheiro também que eu ganhei, que eu continuo ganhando, lógico. Dinheiro é consequência, eu acho que todo mundo que trabalha certinho ganha dinheiro, é consequência. É, ah, Acabei de voltar agora, de Poliana Mare, eu estou aqui na Itália, passando férias com minha família, na Puglia, no Mar Adriático, no verão europeu, e a gente não tem que ser é, de nenhuma forma bobo, né? Quem paga isso é o dinheiro. E o dinheiro a gente ganha trabalhando. Eu fui hoje meio-dia para a praia porque das 7 ao meio-dia eu estava laudando raio-x e tomografia. Então, assim, não tem café sem pagar almoço, não tem almoço sem pagar café é, o trabalho continua o mesmo, né? O que a gente vê no Instagram e nas redes sociais é pura mentira e alucinação e outras coisas que vocês quiserem pensar, a verdade é essa. E se vocês quiserem ganhar dinheiro, então assim, como professor eu falo para vocês, senta a bunda na cadeira e estuda, estuda, estuda muito, porque para ser radiologista, vocês acima de tudo precisam ser bons clínicos.
Bons radiologistas talvez não sejam bons clínicos, mas eles vão ser bons radiologistas, que qualquer macaco treinado sabe fazer, que é ver alteração radiográfica, ver alteração ultrassonográfica, ver alteração tomográfica. Agora, os bons clínicos serão excelentes radiologistas, porque é olhar as alterações e fazer a conexão com a clínica e dizer o que que o animal tem, né? Porque ver lesão, qualquer macaco treinado vê. Agora, conectar lesão com doença, aí é outros R$ 590. Então, bons clínicos serão excelentes radiologistas. Bons radiologistas vão ser clínicos meia-boca. Essa é a verdade. Então, como professor, eu falo para vocês, sentem a bunda na cadeira e estudem, estudem. Eu estudo até hoje e me sinto ignorante. É isso, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe nada. Agora, para ganhar dinheiro, aí a história é outra. Porque ganhar dinheiro é. Se vocês quiserem ganhar dinheiro, dica que um americano me deu: se tornem interessantes. Essa é a dica. Se vocês quiserem ganhar dinheiro, se tornem interessantes. É muito fácil o seu funcionário olhar para você e falar: porra, o cara tá andando com esse carro, o cara tá passando férias ali, o cara tá comendo isso, o cara tá indo em tal restaurante e tal e coisa, e por que estou aqui eu trabalhando para dar dinheiro para ele? Porque provavelmente ele não é interessante. Se ele fosse interessante, ele não estaria ali. Então, se vocês quiserem ganhar dinheiro, se tornem interessante. Ah, todo mundo é dispensável? Eu concordo. Então, assim, já que todo mundo é dispensável, se tornem indispensáveis, se tornem interessantes. Aí vocês vão ganhar dinheiro. Porque a verdade é só essa. E dentro da medicina veterinária, ou do diagnóstico por imagem, como que eu posso trazer isso para a materialidade, né? Faça um laudo diferente, faça diferente, inove, converse com o clínico. Todo mundo reclama da requisição do clínico. Em vez de você reclamar, liga para o clínico. Doutor, estou aqui com o seu exame aqui e tal e coisa. O que que o bicho tem? O senhor colocou aqui edema pulmonar. Ele está tossindo, a tosse é produtiva. Tem algum outro exame? Faça algo diferente. Não estou nem usando o jargão da Globo de final de ano, né? Mas seja interessante. Ser interessante, você entra num mundo de se tornar indispensável. Porque você faz diferente. Na verdade, você faz o que todo mundo faz. Faço ultrassonografia, como o Sérgio faz, como a Lili faz, como todo mundo faz. Eu faço raio-x, como todo mundo faz. E talvez tenham pessoas que façam melhor que eu, porque são mais interessantes que eu, porque são mais indispensáveis que eu. E é essas que eu olho, que eu almejo. Por que que ele é mais interessante que eu? Porque que ele eu fazia antes e agora eu não faço mais. O que que ele fez diferente que eu não estou fazendo mais? Por que que aquela pessoa deixou de me chamar e começou a chamar a Lili? O que que a Lili está fazendo diferente de mim? É isso. É você se tornar interessante. E isso vai ao encontro do que a gente chama do Golden ou Circle, né? Que é o que vem de dentro para fora. Então, se você não consegue trazer aquilo que tem dentro de você para se tornar interessante, não adianta fazer marketing, propaganda, Instagram e todas essas coisas, que isso não vai render nada. É resolver problemas, é se tornar interessante. Então, assim, não é o dinheiro, não é o marketing, não é o preço. Infelizmente, no Brasil, a gente vive muito de preço, né? As pessoas trocam preço em detrimento de qualidade, e eu acho que essa é uma postura que eu já tomei. Pô,
Pô, vai lá, cara. Eu não cobro um ultrassom menos que R$ 300. Ah, mas é um absurdo. Beleza, vai lá fazer por 100. Ok. Isso não tem problema, cara. Não é sobre isso. É que o meu valor é esse. É 300. Agora, se tem alguém que te faz 100 e esse valor de 100 te resolve, beleza. Tá tranquilo. Então, assim, se tornar interessante é o ponto-chave. Cada um precisa buscar como se tornar interessante. Estão me perguntando aí, como se tornar interessante? Networking é essencial? Sim, o networking é essencial. Quanto mais pessoas você conhece e quanto mais as pessoas lhe conhecem e conhecem o seu valor, porque você demonstrou esse valor, aí sim você se torna mais interessante. Quanto mais você estuda, quanto mais inteligente você entrega o seu trabalho, mais interessante você se torna. Quanto mais você consegue resolver problema, mais interessante você se torna. Quanto mais você se dedica àquilo que você se propôs a fazer, sem perder o seu foco e continuar no caminho de resolver os problemas daquilo que você se propôs a fazer, você se torna mais interessante. É uma questão de princípios, é uma questão de humanidade, é uma questão de valor e não só uma questão material. Porque, vamos combinar, o que que o dinheiro traz? Conforto. Mas ele não compra mais nada, absolutamente mais nada. Nunca compraria os amigos que eu tenho, nunca compraria a família que eu tenho e nunca compraria os problemas também que eu tenho ganhando o dinheiro que eu já ganhei ou deixei de ganhar. E então, assim, não é sobre o ganhar dinheiro, é sobre realmente se manter no foco. O que que você quer? Aí eu vou fazer uma pergunta retórica, talvez, para vocês. O que que vocês querem? Porque ganhar dinheiro, vocês não precisam estar aqui fazendo ultrassom, veterinária, nada disso. Vocês podem investir em Bitcoin. Se vocês tivessem comprado o Ethereum algum tempo atrás, agora vocês estão bilionários. Oi, chefia, Entendeu? só um minuto. Com essa sua pergunta aí que você acabou de fazer, eu me lembrei de uma conversa com você na sala de. Inclusive, estava na sala dos residentes lá. E você perguntando, cara, tinha um pescador. Você lembra daquela história que você contou do pescador? O que que. O cara trabalhando numa cidadezinha, no meio da roça, ele saía para pescar. E o outro preocupado, não, eu preciso comprar uma fazenda. Para quê? Mas por que que você quer comprar uma fazenda? Eu quero comprar uma fazenda para ter um riozinho do lado. Mas para que que você quer? Para poder pescar. Ele falou, cara, mas tu já tá aqui pescando, velho. Você já tá Exato. exatamente aonde. Às vezes a gente fica tão bitolado naquela de, ah, nossa, eu preciso ganhar para aquilo. Para fazer o quê? Para sentar com seus filhos, igual você falou, tudo bem, na É Itália é isso. diferente, você precisa de um pouco mais. Mas para sentar com seus filhos e ver o pôr do sol, para sentar com seu cachorro e brincar com seu cachorro, cara, você já tem condição de ser Sim, muito feliz com isso daí. sim, Mas se sim, você quer, um ponto importante que você falou, se você quer conforto, e cada vez a gente quer mais conforto, a verdade é essa, né? Porque se você parar para pensar, às vezes a gente olha para trás e fala, cara, mas há 5 anos, há 10 anos, eu queria tanto isso tudo que eu já tenho aqui, entendeu? sim, E a gente acaba focado sempre, nossa, eu quero mais, eu quero mais, eu quero aquilo, eu quero. E às vezes a gente também tem que parar e pensar assim, olha, maravilhoso, amo, 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 adoro ganhar dinheiro, acho a coisa incrível, a energia em si do dinheiro. Mas às vezes a gente tem que colocar também no local e falar assim, olha, isso daqui que eu já tenho é muito importante. Foi difícil sim, naquela época, e naquela época eu não imaginaria que eu estaria aqui, exatamente onde eu estou, sim, entendeu? sim.
E uma das coisas que você comentou aí, né? Se você, cara, se torne interessante. Eu achei isso fantástico, ó. Fantástico, fantástico, absurdamente. Se as pessoas que estão assistindo aí conseguirem internalizar isso que ele acabou. Foram tantas coisas que você falou aí que importantes, mas isso daí foi incrível. Sim, E se eu é, pudesse dar uma dica para quem está aí assistindo, quem está começando agora, essa questão de se tornar interessante, eu li um livro há muito tempo atrás, tá? E eu já li ele umas 3 vezes, inclusive, que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E eu já discuti com você várias vezes, Lacrata, sobre esse livro, a gente já sentou, já conversou muitas vezes. Eu sei que você, inclusive, eu acho até que você que escreveu alguns capítulos desse livro, porque tem coisa ali que eu lia no livro e eu via você fazendo na prática, e eu falava, caraca, funciona! É um negócio maravilhoso aquilo dali, porque realmente muda a vida das pessoas, tá? E eu já comentei, já discuti esse livro com várias outras pessoas, inclusive com alunos que fizeram aula comigo aí no Senva, no CPT antigamente. Cara, aquilo dali, se as pessoas entenderem, a cada vez, eu falo assim, se eu entender a cada vez que eu ler aquele livro ali, 10%, 10% do que tem de informação ali dentro, a vida muda numa velocidade muito mais rápida, muito mais rápida. é isso. Aquele livro tem algumas chavezinhas para você se tornar interessante e saber lidar com as pessoas de uma forma como você se torna interessante. Porque você pode ser É uma isso. pessoa mais interessante do mundo, mas se você não conseguir comunicar, se você não conseguir explicar para as pessoas que você Sim, é interessante, que você tem alguma coisa a mais dentro do seu coração, e é o que você falou também, é o golden circle, é o de dentro para fora. é, Você é interessante por é, dentro, você tem coisas melhores para conversar daquilo ali, e mesmo numa consulta, eu lembro quando a gente faz volante, né, o pessoal da ultrassonografia que quando faz volante, você chega na clínica, às vezes você não para escutar o que que aquela pessoa tem. O cara que sim. está segurando o cachorrinho ali, ó, o tutor, na maioria das vezes, que está segurando o cachorrinho dali, se você prestar atenção no que a É pessoa quem fala, te dá mais informação. exatamente. Mas para isso você tem que estar com a cabeça, digamos, fresca, tem que estar com a cabeça vazia, porque senão você não É, escuta o cara. E quando eu digo escutar, nesse livro que eu passei para vocês agora do Dale Carnegie, tem um capítulo só sobre escuta ativa. Você aprender a escutar ativamente, escutar realmente o que que o cara está falando, é muito interessante, porque a gente precisa hoje em dia a gente precisa forçar para escutar uma pessoa. A gente precisa suar, eu digo que é esforçante, é um negócio maçante para você conseguir escutar ativamente o que que a pessoa está falando. O mundo vive tão acelerado e a gente fica no celular o tempo sim, todo e é tudo mensagens muito rápidas, que quando a pessoa começa a falar um pouquinho mais lenta, você já, tipo assim, cara, e aí, qual é o próximo? Já perdeu o foco, já não está mais interessante aquilo dali. Então, é eu acho isso. que além de se tornar interessante, como você contou, você precisa se comunicar de uma forma interessante. Passar aquele. Mostrar que você é interessante através de palavras. Sim. E olha que eu É, aprendi um pouco mais de escutar com você. Porque quando a gente é professor, a gente também aprende muito com os nossos alunos. E você sempre me cobrou isso e eu levei isso à risca. E hoje eu escuto mais, porque eu já sou muito falante mesmo, então hoje eu tento escutar mais do que falar. E até para eu encerrar minha fala e deixar a Lili também, colocar a experiência dela, que é importante, né? É, uma coisa que eu acho que também vai ao encontro desse processo de transformação. Muitas pessoas estão falando aqui, começar do zero, muitas pessoas estão falando aqui que já são clínicas há muito tempo e querem mudar de área e tal. Sempre tem a situação do desconforto. Eu tô com 52 anos, vou fazer 53 em outubro, e mais uma vez eu tô me colocando numa situação de desconforto. Ah, tá, agora eu tô passando férias, tô aqui na Itália e tal, não sei o quê, tô na Puglia. Ó, ok, beleza. Mas é uma situação de desconforto, porque eu trouxe minha família para cá, tirei minhas filhas dos amigos, tirei minha esposa do trabalho dela, trouxe elas para um país diferente, onde elas são estrangeiras. Eu deixei a minha casa com
O Sérgio conhece minha casa, com toda a qualidade de vida que eu tinha lá, piscina, sauna, área gourmet, churrasco todo dia, tudo isso. Mais uma vez, coloquei todo mundo e me coloquei em situação de desconforto para fazer um pós-doutorado, para adquirir mais conhecimento. Hoje eu estou entrando na área da inteligência artificial, que eu entendo que é o futuro, será o futuro, já é o futuro. Quem não souber, não vai sobreviver, é fato. E foi isso que eu vim buscar, esse conhecimento, dando desconforto para todo mundo, né? Talvez esse momento aqui de férias, no verão europeu, seja apenas para abrandar o desconforto, porque eu pus todo mundo no coral para arrancar sua casca, mas todo mundo vai crescer. Então, assim, a vida também é feita de desconfortos, para que a gente cresça, para que a gente evolua e para que a gente vá à frente. Não é somente estrada de rosas, tem espinho, lógico. E não sou eu aqui que estou fazendo demagogia, não. É o que eu estou passando hoje. Eu estou apanhando de 7-1. Eu continuo ganhando em real, mas hoje eu estou pagando em euro. Hoje na praia, para tomar uma cervejinha, é 5 euros. 5 euros, quantos reais são? 35. Tomei 3 long neck, 100 reais. Então, assim, tô apanhando igual o Brasil apanhou da Alemanha dentro do Mineirão. É de 7-1, né? Porque eu ainda não estou conseguindo ganhar em euro aqui, embora eu já validei a minha pós-graduação aqui em Portugal. Eu consegui validar, mas eu ainda não consegui validar a minha especialidade, então ainda não consigo trabalhar como veterinário aqui. Mas estou quase lá. Aí sim, aqui eu vou trabalhar para ganhar 100 euros fazendo um ultrassom, o que seriam em torno de 700 reais, né? Então também existe essa oportunidade de você aí no Brasil se qualificar bem. Aqui não tem profissionais tão qualificados assim, né? Ainda é um mercado a ser descoberto. Então, você pode sair do Brasil aí para ganhar aqui 700 reais num ultrassom. Tudo bem, é outro contexto. Morando aqui, 100 euros não é tanto dinheiro assim. Afinal de contas, você paga 5 euros numa cerveja na praia. Mas, para quem não tem, para quem não tem sabiá para dar o piche na boca, dá para juntar um bom dinheiro. É isso. Vou passar a palavra aí para Lili pôr o contexto dela também, que eu acho legal, e aí depois a gente faz aí um rol de respostas aí às perguntas do pessoal. Boa noite, pessoal. Muito prazer. Eu sou Elivânia, mas fiquem à vontade para me chamar de Lili, como diz o professor Lacreta. Bom, vou tentar ser o mais breve possível, porque eu também falo muito, mas eu quero, né, de forma geral, falar basicamente tudo, mas de forma bem resumida para vocês. Bom, alguns talvez já até me conheçam, mas assim, eu tenho basicamente 3 anos só de formada, tá? Então, eu quero trazer essa minha experiência desde a graduação e agora, né, já formada aí para vocês, de como que foi toda essa minha trajetória até agora, tá? Bom, desde quando eu entrei na faculdade, eu já tinha um objetivo. Então, eu queria ser cirurgiã de tecidos móveis. Era isso que eu queria. Entrei para a faculdade com a mente muito fechada para isso, mas já certa do que eu queria. Então, eu nunca entrei assim meio com dúvida, sabe? Eu já sabia exatamente o que eu buscava, que era isso. Durante a graduação, ali mais ou menos no meu quarto para quinto período, eu também tive contato com a ultrassonografia e a radiologia, né? Porém, a ultrassonografia foi assim, nossa, uma das coisas que mais me conquistou. E aí eu falei, gente, esse mundo cinza, esse negócio é diferenciado, eu quero isso. E aí, durante a graduação, eu fiz basicamente 3 anos de estágio somente na área. E assim, intercalava, né, com clínica, intercalava com cirurgia também, porque eu sempre gostei de correlacionar
a ultrassonografia com a parte cirúrgica, então tudo que eu sempre vi ali na parte de ultrassom, eu queria ver na cirurgia como que é. Então, eu vivia nesses dois mundos, né? E eu sempre me propus, durante a graduação, eu sempre falava, eu vou ter um diferencial. Eu não quero ser só mais uma médica veterinária. Eu não quero formar para ser só mais um número. Então, assim, durante a graduação toda, eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu vou formar, eu não quero ser só mais uma médica veterinária. Porque o que mais tem é médico veterinário. Então, eu quero ter um diferencial. E aí, eu busquei, obviamente, né, muitos estágios, fiz estágios em todas as áreas possíveis, porque eu também achava necessário ter essas vivências, essas experiências. Então, eu fiz estágio com porcos, com boi, cavalo, tudo que tinha, assim, eu me atrevi a ir. Porque eu queria realmente ter a vivência e ter certeza também que, eu não tinha um pezinho naquela área, sabe? Mas, enfim, realmente não tive. Meu negócio era a ultrassonografia e a cirurgia, mas foquei 100% depois na área de imagem mesmo. Durante a graduação, eu fui monitora de cursos, né, que foi até do Bruno Divino. E aí, assim, durante estes 3 anos sendo monitora, logo eu formei e eu já estava com o emprego garantido. E eu já estava com o meu emprego garantido. Então, eu fui contratada pela Sonos na época para ir para assumir um hospital dentro de uma universidade, que é da Faculdade Arnaldo. E aí, tipo assim, meu Deus, que loucura, né? Muita responsabilidade, tudo. Eu ficava assim, nossa, será que eu estou pronta, preparada o suficiente para assumir isso? Não vou mentir para vocês, nos primeiros 6 meses eu tinha dor de barriga todos os dias. Era um aperto no peito, assim, gente, corpo estranho, misericórdia. Faltava um pouco morrer quando quando entrava, né, a palavra corpo estranho. E, enfim, durante esse tempo, obviamente, fui estudando muito, aprendendo muito com os meus colegas. Eu sempre fui aquela pessoa, assim, do networking, eu diria. Então, eu ia em congresso, todas as oportunidades que me ofereceu, eu pegava. Assim, gente, eu sempre uso essa frase: oportunidade é um cavalo selado que passa na sua porta. Se você não pegar, descer espora nele, outro vai pegar. Então, eu sempre uso essa frasezinha, sabe? Então, assim, eu sempre peguei as oportunidades que a vida foi colocando na minha vida mesmo. Então, sempre buscando ter amigos na área da veterinária, em todas as especialidades possíveis, porque tudo que eu fazia no ultrassom eu queria ver, né, lá com o nefrologista, com o oncologista, com o clínico, eu queria correlacionar tudo. Então, sempre fui muito curiosa em relação a isso. Fiz alguns cursos também, tanto do básico ao avançado. Depois eu vi a necessidade de fazer uma pós-graduação, e aí eu fui buscar, né, onde que eu iria fazer. E aí foi quando eu encontrei a Semba, que aí foi justamente pelo corpo docente dela que eu a escolhi, tá? Então, o professor Lacreta aí, nossa, assim, uma das grandes referências para mim, inspiração. Então, eu tive certeza que era lá que eu queria fazer. E acaba que assim, né, professor, eu já te incomodei algumas vezes no particular, com alguns casos meio bizarros, então criar esse contato, essa conexão também é muito importante. E eu sempre fui aquela pessoa, gente, de compartilhar conhecimento. Mesmo que o meu fosse bem pequenininho, eu fazia questão de compartilhar. Então, assim, eu nunca tive problema em ajudar colegas. E aí eu tive um tempo onde vários colegas me buscavam, nossa, Lili, me ajuda com este caso, que não sei o quê. Eu fazia questão. Às vezes nem eu sabia. Eu falava, não, peraí que nós vamos estudar junto, nós vamos buscar, deixa eu pegar aqui na literatura para ver o que eu acho de embasamento, vamos estudar esse trem. Então, assim, sempre buscando, sabe, aprimorar conhecimento, ajudar mesmo o colega. E aí, numa dessas, eu recebi uma oportunidade lá no México, que foi em Monterrey. E aí, até então, era para uma vivência, porém tinha uma proposta de emprego por trás também. E aí eu falei assim, tá, então vamos meter a cara, né, nesse negócio. E aí eu fui para lá, fiquei 20 dias especificamente, fiquei 20 dias lá.
Tive uma vivência maravilhosa, espetacular, que assim, eu voltei de lá tipo, meu Deus, que lugar, que mundo, que universo é este? Por que que nós não aplicamos um pouco mais disso aqui no Brasil, sabe? E aí, assim, sério, eu voltei com a mente totalmente assim, loucura total. E lá eu recebi a proposta de emprego. Porém, foi uma proposta muito boa, inclusive. Porém, meus pais também, pessoas muito idosas, mais de 80 anos, eu tô como que eu largo os meus pais aqui no Brasil, simplesmente para ir para lá? Então, teve muito peso. Então, eu optei por ficar mesmo no Brasil, mas sabendo que lá eu tenho portas abertas, eu diria, né? Graças a Deus. Mas eu trouxe muita experiência, uma bagagem de 20 dias muito boa para cá. E assim, e consegui aprimorar técnica, eu consegui aplicar mais valor também, né, naquilo que eu estava fazendo, ter um olhar mais diferenciado. E assim, eu falo que valeu, nossa, eu não aceitei a proposta, mas tudo que eu absorvi lá valeu muito mais que se eu tivesse aceitado a proposta, porque o que eu trouxe para aqui é muito diferenciado. Então, assim, serviu para mim, hoje eu consigo aplicar, inclusive, para outras pessoas também. Então, assim, algo que eu já gostava muito de fazer, que era o ensinar. Então, assim, passar o pouco que eu tinha de conhecimento para as outras pessoas, e de graça, né, que eu diria. E aí eu já tinha um sonho, um projeto também, que era sobre as mentorias, mas uma mentoria diferenciada, algo que, né, que não estivesse tão aplicado aqui. E aí, graças a Deus, eu consegui desenvolver isso também. Então, assim, hoje eu tenho 3 modelos, né, de mentoria que eu consigo aplicar. Pessoas me buscam, inclusive, para isso, graças também a toda essa bagagenzinha que eu vim trazendo e conseguindo aplicar aqui. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu estou completamente realizada na veterinária, principalmente atuando na área da ultrassonografia. Isso eu tenho 3 anos. Então, assim, estou muito feliz. Eu sei que, assim, eu ainda vou crescer muito. Eu vou crescer, eu tenho certeza. Tem muitas coisas ainda que eu quero alcançar. Eu falo com o meu psicólogo que, às vezes, assim, eu sinto que parece que eu sou uma pessoa que eu mesma me incomodo com o comodismo que eu não tenho, porque eu não sou uma pessoa acomodada, mas assim, eu fico o tempo todo pensando outras formas, tipo, nossa, o que mais que eu posso fazer? Sabe, o tempo todo. Aí meu psicólogo fala comigo, olha, você não precisa mais ficar dessa forma, relaxe, tá? Você não é uma pessoa acomodada. Porém, eu tenho um problema comigo mesmo de achar que eu estou acomodada. Então, eu sempre quero estudar, eu sempre estou buscando. Agora, eu estou em busca do mestrado, assim, que é algo que eu estou sonhando muito e estou em busca disso. Eu descobri que a área acadêmica é uma área que me conquistou pra caramba. Eu nunca imaginava, mas assim, estou muito com o pé nessa área e eu estou gostando demais. E é aquilo, sabe? Eu acho que é a gente abrir mesmo a mente, abrir o coração. Gente, tem que estudar mesmo, pelo amor de Deus, não tenha preguiça de estudar. Se você tem preguiça de estudar, a ultrassonografia não é para você. Então, assim, primeira coisa, se você tem preguiça de estudar, não vai para ultrassonografia, porque não tem jeito, gente. É anatopatoclínica, é fisiologia, assim, tudo, não tem como, sabe? Você querer ser um ultrassonografista se você não tiver o mínimo da clínica. E eu confesso para vocês que, assim, eu não gostava de clínica. Clinicar era minha última opção na vida. Tipo assim, eu não queria estar envolvida com essa parte. Quando eu fui para ultrassonografia, eu falei, não tem como, eu preciso de clínica, então não tem opção. Então, assim, hoje eu estudo muito mais a clínica, porque não era algo que eu gostava, mas eu preciso aplicar ela diariamente. Então, para os colegas aí que já atuam na clínica e tudo, igual o professor Lacreta falou, gente, se você já está na clínica, com certeza você vai ser um excelente ultrassonografista, um radiologista, não tem como. Hoje eu sou obrigada a estudar o dobro do que eu precisaria ter estudado. Por quê? Porque eu não gostava. Então, assim, eu preciso aplicar isso no meu dia a dia, não tem como, né? Então, assim,
eu hoje, né, eu tenho que me empenhar um pouco mais, eu diria. Mas eu gosto, então acaba que não tem como fugir muito, sabe? E aí eu queria, até pontuei algumas coisinhas que eu vou ser bem breve aqui com vocês, sobre 3 eixos que fazem a diferença para um ultrassonografista veterinário se destacar. E eu gostaria de falar sobre esses 3 eixozinhos para vocês. O primeiro sobre os diferenciais técnicos. Então, atualização constante. Eu estou lendo, tá, gente? Porque eu tive que pontuar e eu queria falar um pouquinho de tudo para vocês. Então, atualização constante, né? Cursos básicos, avançados, fazer uma pós, enfim. Você não pode fazer só um cursinho e pronto e achar que está resolvido sua vida. Não é assim que funciona, não é? Então, a gente tem que ir se capacitando ao longo do tempo, né? Não é se acomodar, né? Fazer um cursinho básico ali no final de semana e achar que está tudo resolvido na sua vida, não, que a ultrassonografia não é assim. Até porque estamos lidando diariamente com vidas, tá? Então, vida exige muito mais que isso. Protocolo, né? Protocolos consistentes, onde você consiga mostrar que você segue padrões de exame e sabe justificar também qualquer possível desvio. O arquivamento de imagens e laudos de qualidade, uma das coisas que, assim, meu Deus, me pega muito é sobre laudo. Eu sou a pessoa, eu diria, mais insuportável para laudo. Assim, há colegas que querem fazer um laudo muito minucioso, muito enxuto, mas eu ainda sou aquela pessoa que eu gosto de descrever. Então, assim, eu gosto, gente, eu tenho prazer de estar ali descrevendo uma estrutura, descrevendo uma alteração. Eu quero ler aquele negócio e desenhar na minha mente aquela alteração. Então, assim, eu diria que coitado do clínico que pega meu laudo. É chato mesmo, porque é longo. Mas, assim, eu achava que eu estava errada, muito errada em relação a isso. Até descobri que lá fora eles têm a mesma linha de raciocínio e eles colocam até mais que isso. Então, assim, eu fiquei, gente, caramba, eu não tô errada, não. Eu vou continuar fazendo meus laudos dessa forma e quem não gostar, que lute. Eu vou continuar descrevendo da forma que eu acho que é certa. Enfim. E aí, claro, né, sempre discutindo muito com o clínico também. Olha, tá legal assim para você? Tá bacana e tal, tá elucidativo e tudo. Então, assim, porque, né, é uma coisa correlacionando o tempo todo com a outra, né, para chegar no melhor diagnóstico. Enfim, então eu sou aquela pessoa que vou descrever muito. E eu sugiro que vocês façam isso. Então, além disso, sobre os usos de recursos complementares, que é integrar literalmente a ultrassonografia com os exames laboratoriais, outros exames mais avançados de imagem, oferecendo então um raciocínio clínico e não só achados ultrassonográficos, né? Então não é só colocar lá diagnóstico diferencial, achados, pronto. Sabe, eu acho que uma coisa tem que estar ali correlacionada com a outra. Se for necessário, a gente precisa sim partir para outros exames de imagens um pouco mais avançados, porque a ultrassonografia também tem suas limitações, né? Então, a gente precisa sim correlacionar sempre os exames com a parte, né, morfológica e os exames clínicos, bioquímicos, enfim, né? É necessário essa correlação aí de exames e até os exames mais avançados também. Sobre os diferenciais dos profissionais. Aqui eu vou falar sobre como o mercado te vê. Então, assim, pontualidade e respeito ao tempo do cliente da clínica. Para você, volante, por favor, uma dica assim. Gente, não vá só com aquele sangue no olho de tipo, eu tenho que ganhar dinheiro porque em 1 hora eu tenho que fazer 3 exames. E aí você vai chegar lá, você mal vai perguntar o nome do tutor, você mal vai saber quem que é o clínico, você mal vai saber qual que é a clínica daquele paciente, você só tá ali, ó, no mecânico, no modo mecânico. E não é assim que funciona, gente. Nós estamos lidando com vidas, com pessoas o tempo todo. Se você não criar essa boa relação, essa intimidade com a clínica, com os clínicos dali, infelizmente, você só vai ser mais um. E a ideia é que você não seja só mais um, que você tenha esse diferencial. E aí, com certeza, você vai fidelizar muitos clínicos, muitos pacientes e muitas clínicas, tá? Então, isso faz total diferença no seu atendimento. E sem fazer naquela correria que a maioria reclama. Nossa, a pessoa veio aqui, não gastou 5 minutos e fez o exame, não falou nada, que não sei o quê. Então, assim, essas queixas é o que mais vai ter, tá? E é o que mais vocês vão ouvir caso vocês
sigam por este caminho, tá? Então, flexibilidade de agenda, para quem, né, é mais volante aí também, sabe, abre uma agenda legal, né, dentro do seu horário, dentro do seu tempo, de tudo que é bom para você também, porque você, como volante, você também tem essa flexibilidade, né? Então, assim, se propõe a atender um volume X, para que também você, né, consiga fazer isso, executar com perfeição, executar com tempo, sabe? Então, precisou, às vezes, até de um encaixe. Isso, por exemplo, funciona muito para mim, que trabalho em base fixa. Então, eu vou lá, dou um jeitinho de encaixar um paciente ou outro, porque o paciente chegou lá no hospital, eu não vou conseguir deixar de atendê-lo. Então, assim, mesmo que eu atrase meia hora para chegar na minha casa, mas está tudo bem, eu atendi mais um paciente, eu tive essa flexibilidade, porque eu jamais vou deixar um paciente sem atender, sabe? Então, essa flexibilidade, isso ajuda muito. A presença digital estratégica, eu vou falar um pouquinho disso, porque acaba que isso também influencia hoje um pouco no meio veterinário, eu diria. Não que isso seja o fundamental, crucial, tá, gente? Isso é aquela cerejinha ali no bolo, sabe? Onde a gente fala sobre. Pera, desculpa, perdi aqui. Isso. Sobre participar de grupos, sobre postar em relação também à rotina, criar mesmo ali conexão, curiosidade, postar seus casos interessantes ali até para que outros colegas possam, né, tá te acompanhando, ver também, tá te pedindo uma sugestão, porque às vezes o que você compartilhou ali é a dúvida de um colega, sabe? Eu falo porque isso funcionava muito para mim. Então, colegas que às vezes compartilhavam a rotina deles ali, tinha caso bizarro que eu nunca tinha pego, e eu olhava, nossa, caramba, eu peguei um negócio parecido com isso. Então, isso também ajuda, sabe? A questão do network, né, com as clínicas e colegas, isso é muito importante também. Eu sempre falo sobre criar boas relações, né, gente? Nós na veterinária, nós não somos nada sem um ao outro. Não, não tem como. E eu falo que falta muito essa irmandade, sabe, na veterinária, porque eu vejo isso muito nítido na medicina humana, mas falta muito isso na veterinária, sabe? Essa irmandade mesmo, esse ajudar, esse criar boas relações. E isso vale desde lá da graduação. Tá? Então fica essa dica aí para quem ainda é estudante. Gente, não adianta criar inimizade com o coleguinha, não. O coleguinha pode ser aquele que vai te dar um emprego, que vai ser seu sócio no futuro. Então, assim, criar essa boa relação, isso faz total diferença. Hoje eu digo que, assim, graças a Deus, eu tenho colegas em todas as especialidades necessárias e todas as dúvidas que eu tenho, eu recorro a eles. Então, por exemplo, se eu vi uma alteração muito bizarra lá no rim, ô Nefro, vi isso aqui. Você acha que pode ser isso, 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 isso? Ô, Onco, eu peguei uma estrutura assim, assim, assado, peguei um adrenal assim, assim. Me dá a sua opinião, o que você acha? Então, assim, sabe, gente, eu acho que isso é muito importante. É muito importante. Pelo menos para mim, assim, é algo que eu não consigo viver sem. Assim, eu criei essa rotina, esse hábito para minha vida, e eu vejo que isso funciona muito bem e que nós precisamos de ter mais essa relação um com o outro, sabe? Bom, e sobre os diferenciais pessoais, que para mim isso cria muita conexão e confiança. É a postura ética inegociável, tá? Nunca falar mal, literalmente, do colega, manter sigilo e respeito, sempre. A empatia com os tutores, tá? Entender que o animal é parte da família, o animalzinho que tá ali, ele é membro da família daquela pessoa. Então, assim, gente, eu já peguei casos, nossa, assim, literalmente, inclusive, assim, não só do animal, mas o tutor que chegou mal, triste, com depressão. A filha estava tendo que fazer uma cirurgia para não sei o que e tal. E sabe aquele momento ali que você tira, sabe, assim, seu jaleco, você tira seu esteto e você vira um outro ser humano, literalmente, ali com a pessoa, e para escutar. Sabe, a pessoa às vezes só tá ali para falar, para desabafar. Aí o bichinho também tá passando mal. Então, sabe aquele momento que você se torna humano, ser humano mesmo, mas ser humano, sabe?
Então, assim, vai acontecer esses momentos nos atendimentos de vocês. Com certeza, vocês vão vivenciar isso. E é muito importante que nós consigamos parar ali um pouquinho para ouvir, para dar aquela atenção, para dar aquele carinho, sabe? Porque, às vezes, nem tudo é só sobre o animal. Às vezes, é sobre a pessoa que está lá também, tá? Então, isso é muito importante. Sobre a capacidade de resolver problemas no improviso, porque vai acontecer, tá? Então, quando o animal não colabora, quando o aparelho falha, sabe? A gente tem que saber lidar com essas adversidades, tá? Então, vai ter aquele paciente, meu amigo, que não vai ficar em decúbito dorsal. Você vai ter que fazer o exame dele em lateral. Ou você vai ter que fazer ele com ele em pezinho, em estação. Ou, às vezes, no colo do tutor. E aí? Tu não vai fazer? Sabe? Porque o paciente não está colaborativo. Gente, a gente está falando de animal, né? Ali um ser que é totalmente racional. Então, não espere que ele seja colaborativo. Não espere. Quem tem que estar preparado para lidar com isso é você, e não o animal. O animal, ele não é racional para poder falar, ai, nossa, eu vou ficar aqui de barriguinha para cima e tá tudo certo, gente. Ok, pode fazer aí que tá beleza. Não é assim que funciona, tá? Então, estejam preparados para isso, inclusive para lidar com aqueles tutores, que é claro que tem tutor que dá vontade da gente mandar ele assim para o universo, mas nós temos ali que respirar, ser o profissional que nós nos propusemos a ser, não perder, gente, a paciência, realmente não tem como, tá? Então, como é que eu posso dizer? Absorver, sabe, aquilo ali da melhor forma, filtra, faça o que você se propôs a fazer com excelência e tá tudo resolvido, porque o que importa ali é o paciente, é você resolver a vida dele, é você conseguir dar um diagnóstico mais assertivo, né, e conseguir ali dar um direcionamento, né, para aquele paciente. A outra é sobre a identidade visual e a apresentação pessoal. Gente, poucas pessoas falam isso, mas isso faz total diferença, tá? Em relação a um jaleco, a um crachá, um padrão visual ali no laudo, tá? Eu não tô falando que você tem que sair a pessoa mais linda, maravilhosa, que acabou de sair do salão, tá impecável, não é isso. Mas assim, sabe, a higiene, principalmente, isso conta muito, sabe? É a pessoa olhar para você, porque igual eu falo, as pessoas, elas nos avaliam não tanto pelo nosso intelectual, pela nossa inteligência, muitas vezes é só pelo que ela está vendo. A partir do momento que ela olha ali para você, às vezes ela já vai ter um diagnóstico de você, tipo, nossa, essa pessoa desleixada, né? Nossa, essa pessoa tá toda descabelada, essa pessoa, sabe assim, muitas vezes a gente já julga pela imagem. Antes de você abrir a boca, a pessoa já está te julgando pela imagem. Então, assim, isso é muito importante, sabe? A gente ter esse certo cuidado, sim, com as unhas. É igual, assim, nada contra, mas, por exemplo, eu não uso unha muito grande. Por quê? Porque eu acho que gera muito, se você for fazer ali um exame sem luva, é muito acúmulo de gel, aquele negócio, sabe? Então, assim, eu acho que faz parte de uma questão de higiene mesmo, sabe? Então, assim, estar mais alinhado com um jaleco não, né, mais limpinho. Ah, eu quero adotar os pijamas cirúrgicos. Eu, por exemplo, só uso pijama cirúrgico e jogo um jaleco muitas vezes por cima, mas assim, sempre tudo limpinho, arrumadinho, cabelo alinhado. Então, assim, isso faz muita diferença. Parece ser bobo, mas assim, gente, juro, quando você vai lá no médico, se você vê um médico todo descabelado, todo avacalhado, um dentista, por exemplo, você tá indo você vê o dentista todo avacalhado, qual que vai ser a sua primeira impressão dele? Tipo, que? Não vou mexer com esse dentista, não. Então, assim, são esses pontos que eu queria ressaltar com vocês. A mesma questão também sobre o padrão visual no laudo. Então, assim, a gente ter este cuidado, sabe, para padronizar, para deixar uma coisa, eu diria, limpa e esclarecedora, sabe? Sem muito flu-flu, sem muita coisa, porque não é esse o objetivo do laudo, né? Então, assim, que seja uma coisa mais organizada, visualmente falando, né? De fácil interpretação também, até para um leigo mesmo, né? Então, seriam mais esses pontos mesmo que eu queria ressaltar aí com vocês, que eu aplico na minha vida, aplico na minha rotina e que eu acho que faz total diferença para mim. Eu acredito que com certeza vai fazer muito para vocês também, tá bom? E é isso. Falei demais.
Maravilha, gente. A gente está com o tempo um pouquinho estourado, mas vamos responder umas dúvidas que eu imagino que sejam mais gerais. É sobre valores de ultrassom, assim, como calcular? Essa pergunta foi da Beatriz, se eu não me engano. Aí vocês puderem falar rapidamente, assim, o que que faz sentido para não ficar absurdo, segundo ela? Preço do exame? Isso. Eu vi aqui, eu separei até as perguntas e eu vi que tinha uma que perguntou de preço de exame. Eu acho que é muito relativo. Eu diria que é bom fazer Preço de uma exame pesquisa de mercado na sua é, cidade, ver qual que são as cidades em é volta, isso, ver quanto que o pessoal está cobrando e é isso, jogar dentro desse é isso. valor. Eu É. também acho que varia muito de região para região, de cidade para cidade. Tem que fazer Sim, essa pesquisa de mercado, com certeza. sim, eu acho que é muito relativo à questão do preço, do lugar que você trabalha, do tipo de serviço que você vai fazer, quais são os exames que você vai fazer, né? Aquele exame que ninguém faz é onde talvez você pode colocar um preço maior também, porque é um diferencial. Então é muito relativo, mas é livre também, não tem preço mínimo. Então hoje eu falo que a radiologia em geral, ela virou commodities, né? Tem gente fazendo teleradiologia, laudos de raio-x por R$ 15. Eu não sento na frente do computador para fazer um laudo de raio-x de R$ 15. Mas é isso que a gente vive. E é difícil eu conseguir novos clientes por conta disso. Então tem vários aspectos aí para você colocar no seu valor, né? Porque é commodities. Tem gente fazendo ultrassom R$ 80, ultrassom abdominal, mas aí vem aquela pergunta: bom, o que que ela está te entregando R$ 80? É isso que a gente tem que vender, né? Porque uma coisa é preço, outra coisa é qualidade. Beleza. O que que ela te entrega R$ 80, né? Às vezes esses Então, R$ 80 sai até caro. é isso. Então, assim, eu aprendi muito isso com as pessoas que, teoricamente, eh, teriam seriam prestadoras de serviços mais pessoas que prestam serviços por serem menos capacitadas, né? Tipo um jardineiro e tal coisa, eu aprendi isso com eles, sabe? Não interessa o trabalho que você está prestando, interessa o que você está entregando. Então, é muito relativo a questão de preço, né? Agora, lógico que não dá para você entrar no mercado que todo mundo cobra 100, você vai cobrar 300. É um mercado que para você entregar 300, você vai ter que entregar uma coisa de outro mundo. Então você vai ter que começar a 120, para você entregar um pouquinho melhor, porque vai falar, vou pagar 20 a mais, mas porra, o laudo dela é melhor, como a Lili falou, né? Porque o laudo, na verdade, é a nossa comunicação. Ponto. Fim. É o seu produto, né? O seu produto é Exatamente. o laudo. Então, também não dá para você chegar muito acima. Preço é uma coisa que precisa ser muito pensada. Faz 3 anos que eu não aumento o preço da minha teleradiologia. Por quê? Porque virou commodities, né? E eu sei que os meus melhores clientes, por mais que eles falam, porra, o seu laudo é fantástico, a sua equipe é fantástica, mas eles, assim, se eu aumentar o preço, eles vão correr. Então, a gente precisa fazer um meio campo ali. Certo. Eu vou agrupar aqui, tem muita gente perguntando sobre aparelhos. Então, perguntas gerais. Dá para começar com um aparelho básico? O DP50 é um bom aparelho para começar? Ou é melhor investir num equipamento com mais recursos? Qual que é a opinião de vocês sobre equipamentos? Se eu tiver dinheiro, eu compro o melhor que tem. Se eu não tiver, eu começo com o que eu posso comprar e faço o melhor que eu puder fazer com o que eu tenho. Isso, e uma sugestão.
Claro que nos cursos, né, vocês já vão aprender a fazer ajustes, mas existem hoje cursos específicos para ajuste. Então, você pode estar até com a máquina um pouco mais inferior na sua mão, mas cabe a você saber fazer um bom ajuste. Se você souber manusear aquilo ali muito bem, você pode ter certeza que você vai estar com uma Ferrari na mão, tá? Então, Tem ajustes Ô, que faz muita te... Lacreta, diferença. Lacreta, eu já iria ao Ah, contrário aí disso que você falou, viu? Mesmo com dinheiro na mão, eu não ah. compraria o melhor equipamento nesse momento. Tá? Eu vejo que, para quem está começando agora, como que foi a pergunta ali, eu compraria um equipamento Bom. mais básico, mas um equipamento que se pague, que tenha um lucro mais próximo. O retorno sobre aquele investimento, ele tem que ser mais rápido o possível ali. Eu não compraria um melhor equipamento para quem está começando agora. Eu compraria, igual Mas eu... comentaram aí, um aí... DP50, um equipamento Sim, mais básico, mas que tenha sim, um retorno de financeiro muito rápido. sim. E ele Não, se eu paga. Você acho compra um equipamento desse sem que tirar um centavo do bolso. Você pode. E ele É. vai se pagar em coisa de um, no máximo 2 anos ali. O equipamento já tirei se dinheiro do pagou. bolso uma vez na vida para comprar equipamento, o resto todos se pagaram. Mas a questão é que como o mercado ele tá muito agressivo, né? Hoje as pessoas já perguntam para você assim, tem Doppler colorido? Não, não tem. Então eu já vou chamar quem tem. Ainda Não, que isso aí é o ninguém saiba mínimo. usar a merda Isso do aí é o Doppler mínimo. Não colorido, tem porque equipamento que não tem. 80% das pessoas que têm Doppler no equipamento não sabe usar, tá? Se eu pedir para fazer ali um fluxo, calcular ali um volume de uma veia porta, não sabe. Não sabe para que serve. Mas a verdade é que é isso. É a mesma coisa que eu falar para vocês. Por que que todo mundo faz tomografia só se for 16 canais? Por que que não faz com a pessoa que tem o tomógrafo de um canal? Aí eu vou perguntar para a pessoa, qual que é a diferença? Eu pergunto para os veterinários, falo, qual que é a diferença? Por que que você só faz se tiver 16 canais? Gente, o número de canais na tomografia só aumentou porque a medicina tem volume. O exame precisa ser mais rápido. Só por causa disso. Agora o nosso paciente está anestesiado. Não precisa ser tão rápido assim. Eu não faço 300 exames no dia. Faço dois. O de um canal 16 é a mesma porcaria. Mas é a questão de marketing. A questão é o marketing. Então, se você tiver dinheiro para pagar o equipamento, compra o melhor. Se você não tiver, você começa com o que você pode comprar e faz o melhor que você tem. É isso, Mas uma entendeu? coisa, Lacreta, que eu vejo alguns alunos perguntando é o seguinte: ah, tudo bem, eu comecei com um equipamento que custa 150 mil reais. O valor, o Não, preço, nem o não. valor, o preço do meu exame vai ser o mesmo preço daquele que pagou 40 mil reais no exame, no Vai, equipamento? vai, Vai, porque quem tá vai, com a cabeça é quem tá segurando. vai. É aquilo dali Só que eu que. tenho certeza que se eu tiver um equipamento de 150 mil, eu faço diagnóstico que quem tem um de 50 não faz. Ah, é complicado Não isso daí, porque eu também faz. já vi muita gente que tem um Não equipamento de faz. 200 mil e não faz o que eu faço com um de 40 mil. Bom, aí é o seguinte, aí há controvérsias. Não, não vai me falar que um DP50 tem uma imagem resolutiva Com igual um certeza GE. não. Não vai me Com falar que um certeza não. DP50 tem uma imagem resolutiva igual um Mindray um E7. Não, não, Um não Ecos, dá. né? Não Não dá. vai me falar que um Fusca anda igual um Porsche. Uma Ferrari, exatamente. Agora, se o piloto for ruim, meu filho, pode dar Fusca ou Porsche que ele não faz merda nenhuma. Agora, em Exatamente. termos de resolução de Exatamente. imagem, você não vai fazer um diagnóstico de linfangiectasia com um DP10, Não faz. É. entendeu? Então é nesse ponto que eu estou querendo dizer. Agora, que você faz a ultrassonografia básica, 80% dela com qualquer equipamento faz, porque eu comecei com um equipamento que era muito pior do que todos os que tem hoje no mercado. Porque na minha época, que comecei a fazer ultrassonografia, não tinha um equipamento bom, aliás, não tinha equipamento para veterinário. Então a gente tinha que comprar o quê? Refúgio de médico. E refúgio de médico era horrível. Era muito, muito pior do que o ruim de hoje, né?
Tem algumas marcas que eu posso falar aqui que eu não recomendo. Caixin, ninguém compra, é Caixin Chau. Não comprem isso, nunca na vida de vocês. Não comprem, entendeu? Tem alguns equipamentos que eu poderia falar aqui para vocês não comprarem. Agora, no geral, hoje o mercado evoluiu muito, porque a tecnologia evoluiu. Então, você tem poucos equipamentos ruins. Você tem equipamentos com menor qualidade de imagem. Por quê? Porque o que vale no equipamento é o processador. Se você tem um processador melhor, você tem uma imagem melhor. Se você tem um processador pior, você tem uma imagem pior. E o processador é o que vale o dinheiro, né? Outra coisa que eu não recomendo. Tá, eu estou começando. Professor, eu vou comprar um equipamento com um transistor, depois eu compro outro. Não recomendo. Porque o transistor comprado isoladamente, ele custa muito caro. Então, se você tiver que comprar um equipamento mais barato, mais caro, já compre com os dois transistores. Porque se depois você quiser comprar o outro, ele vai te custar muito caro. Seminovo pode ser interessante, desde que você teste que ele esteja funcionando bem, né? Então tem várias oportunidades. Agora, eu não sei se um seminovo te dá a oportunidade, por exemplo, de você fazer um financiamento que ele se pague. Então são questões que você precisa colocar na ponta do lápis, né? Primeiro, você precisa arriscar. Empreender é sempre arriscar. Não adianta você falar assim, ah, vou comprar um assim ou um assado. Um que te agrade, um que te atenda, né? Um que seja de boa qualidade, que te dê um pós-venda bom. Tem várias coisas que a gente pode colocar aqui na ponta do lápis, né? Não sei, por exemplo, eu, né? Posso falar aqui para vocês. Para a GM vender um equipamento, ela vai ter que me dar de graça. Porque eu nunca tive um bom pós-venda de GE. Então, assim, eu não compro. Eu não compro. Pode me dar de graça um GE, eu aceito, mas eu não gasto R$ 1 no GE. Pode me dar um Versana, pode me dar um Logic E, pode me dar um R7, um R9, qualquer um. Eu não quero. Não gosto do GE. Então, assim, cada um é. Sabe aquela coisa assim, porra, mas todo mundo adora a imagem da GE, beleza, mas todo mundo adora Porsche também, mas tem um infeliz que comprou um Porsche, que não deu certo. Fui eu, com a GE. Então, eu não compro GE. Os caras já quiseram até colocar um GE para mim na universidade. Eu falei, bom, se vocês quiserem colocar a longo prazo para mim, mas não esperem que eu vou mudar minha opinião. Não vai mudar. Essa é a verdade. Então, é isso. Eu adoro a Mandory, porque os caras sempre me atenderam bem, equipamento tem qualidade. Eu fiz muito dinheiro com o Mandory. Andou 7 anos no porta-malas do meu carro, sem limpar nunca, nunca deu problema, nunca me deu dor de cabeça. Fez todos os diagnósticos que eu precisava. 4% nós vamos errar na vida toda mesmo. É estatístico de diagnóstico. E tá tudo bem, né? Então, assim, eu acho que equipamento é muito da sua capacidade de compra e da sua capacidade de entrega, que foi o que ele lhe falou. Saber trabalhar com ele. O máximo que ele pode entregar, né? Exatamente. É isso, o máximo. Porque os equipamentos de ultrassom bem otimizados, até um equipamento mais básico, ele te entrega uma imagem boa. Hoje eu tenho um que eu trabalho com um, se eu não me engano, é o Z6, se eu não me engano, que eu tô. E assim, literalmente eu faço imagens muito boas com ele, muito boas. Mas assim, O ajuste. Z, E foi o eu, Z6 que andou no porta-mala do meu carro 7 anos. pois é. E assim, essa questão do ajuste, ela é muito séria mesmo, porque eu, por exemplo, eu sou aquela pessoa que eu ajusto para cada órgão. Eu tenho essa mania. Se eu estou na bexiga, eu estou fazendo um ajuste, se eu estou no rio, eu estou fazendo um ajuste, eu não sigo um padrão, sabe? Ali com aqueles presets já pronto, não. Então, eu ajusto para cada órgão.
E faz toda a diferença os ajustes, não tem jeito. E hoje a gente tem esses cursinhos mais básicos que é sobre ajuste, que faz total Uhum. diferença. Então, eu acho que se você, mesmo se você tiver uma máquina, por mais simples que ela seja, se você trabalhar em cima dessas questões dos ajustes, com certeza você vai conseguir produzir imagens maravilhosas e fechar diagnósticos até bem mais difíceis, né? Então, eu acho que essa questão do ajuste faz muita diferença. E também tem que começar, né, Lili? Não Exato, interessa como, tem que exato. começar. Eu penso dessa forma. Se Tem não que praticar, começar. não tem jeito, não. Também. Tem que começar. É, Ah, não, não consigo comprar. É esse que eu consigo comprar, compra e vai. começa. É E esse vai. seu olho que acostume, porque depois que você pegar uma máquina e um negócio top, meu filho, você já vai estar vendo até a alma do bicho. Aliás, os residentes falam isso. Ah, professor, a gente fica aqui na faculdade, fica na residência só com aparelho bom, depois a gente vai trabalhar, não tem dinheiro, compra um ruim, fudeu. Eu falei, é Fudeu isso, mesmo. basicamente é isso. Pega o Basicamente é isso. equipamento bom, depois o olho não acostuma. Você acha que, tipo assim, tá tudo alterado, porque o outro formava imagens exemplares. Aí, nossa, coitado de quem Eu, começa no bom. eu queria responder uma pergunta aqui que eu vi logo no começo, acho que do Murilo. Do Murilo, isso, tá? Acho que foi do Murilo. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui. Eu acho que foi dele. Deixa eu ver aqui. Ser uma pergunta interessante. Ah, é dele mesmo. Murilo Fernandes? Murilo Fernandes? Murilo Fernandes. É dele mesmo. É, Se é possível virar a chave e aprender a trabalhar com ultrassonografia. Sempre é, Murilo. Sempre é possível a gente virar a chave e trabalhar com aquilo que a gente quiser, tá? Eu queria até virar minha chave para deixar de ser veterinário e fazer outra coisa na vida. Já faz 30 anos que eu sou veterinário, eu queria ser outra coisa. Então, sempre é possível. A impossibilidade não existe. E você trabalha com 22 anos com clínica, você já é ultrassonografista, basta aprender só a fazer o exame. Só isso. Somente técnica de varredura e pronto. Pronto. Identificar a alteração. Sabendo que É, é normal, a alteração você vai identificar. verdade. 22 anos de clínica já está mais do que treinado para ser ultrassonografista. Tem Ô, uma chefe, outra eu tava. questão também que Ah, pode falar. não, Pode pode falar, pode falar. falar. Pode falar. Não, tinha uma outra pergunta aqui que acho Tá que era perguntando se da a inteligência Luan. artificial. Eu ia falar. Ele tava perguntando antes aqui, tava perguntando Não, se a inteligência artificial vai interferir na ultrassonografia veterinária. O que que você acha disso aí, dessa pergunta? ah, vai interferir. Vocês não vão precisar fazer laudo. Ela vai fazer para vocês. Isso é qualidade de vida, é disso que eu tô falando. Mas lembrando que o ultrassom, por ser operador dependente, você vai ter Não, que meter a mão na massa sempre. Enquanto isso, os robôs ainda não. não estão nesse. Mas o laudo ela faz para você melhor que você. E isso é bom. Isso é Basta que. você entregar para ela o prompt que ela vai fazer melhor que você. Ô, A professor, pergunta e da Lu. sobre essa questão mesmo, inclusive em um dos hospitais que eu tô, a gente está desenvolvendo, assim, sabe, o bendito do IA lá, né, com a ajuda do IA, para ele ir transcrevendo, né, as alterações durante o exame. Isso já não é tão, assim, fora da realidade, né? Uhum, Mas a uhum, gente está tentando adaptar, porque ainda tem uns pequenos erros, aquela coisa toda, mas, uhum, assim, nossa, hoje a questão dos laudos me pega muito. Inclusive, eu estou treinando uma uhum, pessoa para poder fazer, sabe, os pré-laudos para adiantar, porque uhum, é demanda muito grande durante o dia e acaba que, gente, a pior parte é o laudo. É uhum. literalmente o laudo. É, Não tem É. como. nós estamos com uma equipe pronta já. A gente está com uma equipe É, pronta já. No mês que vem a gente já vai começar a laudar para os pois é. ultrassonografistas, É. né? Inclusive depois, se o senhor me permitir, eu queria até te mandar uma mensagem, porque até para ver essa questão mesmo de laudo, sabe? Uhum, Dessa
telemedicina, né? Só que voltado para ultrassonografia, telelaudos, né? Eu Uhum, diria. é. Que é um Mas, projeto de fora também, uhum, que eu achei bem é, legal. a teleultrassonografia, ela é um pouco mais trabalhosa, né? É. Ela é mais dependente de quem fez o exame. Uhum, Embora a redação, simplesmente a redação do laudo, que não é uma coisa simplesmente, mas a uhum. redação do laudo ela é menos dependente, mas ainda assim é muito dependente, É, né? eu falo, eu falo que eu vi isso aí, a teleultrassonografia, lá em Monte Rei, e lá funciona perfeitamente. Tem que ter um Perfeitamente. fluxo desenhado, tem que ter um Caramba, bom assim, fluxo é um desenhado. negócio fora de série. Que aí depois eu queria Estados Unidos discutir com o também, senhor também. Estados Unidos também. Sim, Vários lugares já tem. Precisa ter um pois é, fluxo bem desenhado. Um fluxo bem desenhado. Aí vai, aí funciona bem. sim. A pergunta da Luana, que foi interessante também, é essa aqui, ó. É, assim, que ela não consegue ainda parar de fazer clínica e cirurgia, mas ela tem intenção de começar a trabalhar com ultrassom, né? Então, assim, agregar mais um serviço já na rotina dela. E ainda tem que estudar, ainda tem que praticar e tal e coisa. E aí, por isso, ela pensa em comprar um equipamento com um preço mais acessível. Nesse caso da Luana, que pode ser o caso de outras pessoas que estão pensando ainda em evoluir na ultrassonografia e ter um equipamento para fazer ali na sua rotina, sem que seja assim para cobrar o exame nos seus animais de estimação ou de repente nos animais que estão internados e tal e coisa, aí sim eu recomendo um equipamento de repente de segunda mão, um equipamento mais barato, porque é um treinamento sem retorno financeiro, né? Então não vale a pena investir muito no equipamento, tá? E é uma boa ideia, Luana. É uma boa ideia, porque como você tem a rotina ali, é aquela coisa, eu vou fazendo aqui nos internados e tal, para ir pegando a mão enquanto eu tô fazendo um curso, enquanto eu tô fazendo isso e tal, é sempre interessante. Aí investir menos é melhor, porque você não está performando, né? Não está retornando dinheiro, tá? Então eu acho que aí sim vale a pena. E quem Ô, perguntou do chefia, DP50, pode falar. a Janaina tá com a mão levantada ali. Eu vou só interferir. Eu não sei que horas que são aí em Portugal? Aqui já são 1h30 da manhã. 1h30 da Eu tô na manhã. Itália, eu tô 5 na frente de vocês. Nossa senhora, você tá Meu maluco. Deus. É. De Nossa. qualquer forma, muito obrigado por estar aqui até uma hora dessa, é uma honra, gente. Você realmente é fora de série. Num domingão desse. Muito Com obrigado mesmo. Muito certeza. obrigado mesmo. A gente honra esse seu tempo que você gasta com a gente. E não só para os alunos da graduação, da pós-graduação que está aí, mas para mim isso é muito importante também, tá? Então, muito obrigado mesmo. Imagina. Muito obrigado mesmo. Pessoal, vamos ter que encerrar, né, por causa da hora avançada mesmo. Mas eu queria agradecer a participação de todos vocês. Eu acho que foi uma conversa muito produtiva. Tem muita gente elogiando aqui, inclusive alunos do curso online. E eu queria dar só mais alguns recadinhos, né? Shopping Veterinário, que é nosso parceiro, trabalha com os equipamentos da Maida. Então, quem quiser conhecer, saber mais o que se adequa à rotina, pode clicar no link que enviamos aí no chat, que aí eles têm o suporte para entender as necessidades. Perguntaram se pode entrar no curso online no oitavo período. Pode sim, a partir do momento que você entra na graduação, você pode comprar o curso de formação online. Obrigada a Legal, eu todos. queria só finalizar aí agradecendo a Janaína, ao Semba e toda a equipe, e agradecer também a Lili e o Sérgio que participaram aqui comigo, Obrigada a os você, alunos aí professor. aos alunos aí que participaram e estiveram com a gente até agora, né? E pessoal, façam, tá? Não pensem muito não, façam. Bem feito que dá certo. Refi, é uma honra estar aqui com você até uma hora dessa aí. Muito obrigado mesmo por Valeu, tudo. A gente só tem a agradecer. Valeu, valeu. Janaína. Valeu, Lili. Prazer em conhecer. Obrigada, gente. Boa Foi um noite a todos. prazer. Tudo de bom para vocês, viu? E sucesso aí para os novos ultrassonografistas. É isso aí. Sucesso.